Fala pessoal, chegamos num tema super importante, um tema na verdade realmente muito importante, que é o artigo 396 e o 396A. Então nós vamos falar agora sobre resposta à acusação, vamos destrinchar a resposta à acusação, eu vou explicar para vocês como que é cobrado isso no exame da ordem e como que é cobrado isso na prática, para você, pelo amor de Deus, não cometer um equívoco, tá? Não cometer o erro aí, né? De fazer, na verdade, errado. De fazer, na verdade, a peça no lugar errado. Então, se você é um advogado, você tem que fazer a peça de um jeito. Se você é um estudante de direito que vai fazer um estágio no NPJ ou na prova da ordem, você tem que fazer de outro. A gente tem que ensinar diferente, infelizmente, porque o que se faz na teoria, no estágio, não se faz na prática no escritório de advocacia. Caderno e caneta na mão, eu vou fazer uma leitura de alguns artigos aqui, tá? E na sequência a gente volta a conversar olho no olho. 396 do Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se o juiz, se não a rejeitar liminarmente, tema do vídeo anterior, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Também já tratamos disso, né, no artigo 366. 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º, a exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. 397. Após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Inciso 2, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Inciso 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Eu vou dar um pulinho para o 401, tá? Só para poder fazer um link entre a denúncia e a resposta à acusação. Daqui a pouco eu volto a falar da estrutura da RA. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Como é que é o nome disso? Princípio da paridade de armas. Se o promotor pode 8, eu também posso 8. Parágrafo 1º. Não se compreendem, nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Testemunha não compromissada, informante, e testemunha referida, aquela que alguma testemunha arrolada pelas partes se referiu durante o processo em alguém. O soldado Pereira veio dar depoimento, o soldado Pereira acabou de falar que ele participou da ocorrência, mas ele chegou depois, que quem chegou antes foi o soldado Santos, e o soldado Santos não foi arrolado. Então logo ele é uma testemunha referida, ou também chamada testemunha do juízo, do qual o juiz pode ouvir, ou as partes podem requerer o oitiva dessa pessoa. E o parágrafo 2º diz que a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código, Ou seja, eu arrolei uma testemunha, o Ministério Público arrolou a sua testemunha, enquanto nós estamos arrolando as nossas testemunhas, certo? Elas são nossas, a partir do momento que a nossa testemunha ela é ouvida, essa prova passa a ser do processo. Então nós temos que prestar atenção nesse sentido. E nós podemos, como diz o artigo ali, desistir das testemunhas, ressalvada a hipótese do artigo 209 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas e as testemunhas que se referirem. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Ponto. Fechou? Então assim, vamos lá. O que eu peço numa resposta à acusação? Você vai ouvir isso de mim várias vezes, não só nessa peça, mas eu peço ao juiz aquilo que ele pode nos dar. Se você pegar o teu slide de processo penal, que está na tua mão aberto aí, eu tenho certeza,
você vai ver que depois da resposta à acusação apresentada, ela volta para o juiz. E o juiz tem duas hipóteses: absolver sumariamente o réu pelo 397 ou designar a audiência de instrução e julgamento pelo 399.400. Rigueto, o que eu peço para o juiz? O que você pede para o juiz? Para absolver sumariamente ou marcar audiência? Resposta à acusação é peça privativa do advogado. Ah, Rigueto, eu vou pedir para absolver. Óbvio que você vai pedir para absolver sumariamente. Eu não quero audiência de instrução. Meu estagiário, quando foi fazer a primeira resposta à acusação no escritório, chegou para mim e falou assim: doutor Rigueto, ó, tá aqui a resposta à acusação. Aí peguei a resposta à acusação, fui ler, né? Aí estava escrito assim na resposta à acusação: que provará a inocência durante a audiência de instrução. Aí eu perguntei para ele, né? Que audiência de instrução? Vai ter audiência de instrução? Aí ele me respondeu: não sei, vai ter? Eu falei: não, eu tô te perguntando, né, se vai ter. Daí ele falou assim: eu acho que vai ter. Eu falei: tem certeza? Né? E ele ficou naquela dúvida, claro, ele estava começando. Eu falei: cara, não tem audiência, eu não quero audiência de instrução. Se o juiz vai marcar ou não vai marcar audiência de instrução é outro 500. Mas eu não quero audiência de instrução, eu quero absolvição sumária. É isso que eu quero. Então agora, vamos prestar atenção. Eu quero que você faça uma anotação assim, ó, tá? Eu quero que você anote no papel aí, com a tua caneta aí, a ordem, certo, de uma resposta à acusação. Aliás, a ordem de uma peça processual penal. E aí eu quero que você tome nota, porque depois eu vou explicar a estrutura. Vou te passar um checklist agora, tá? Repito, um checklist geral. Fique atento, não é só da resposta à acusação. Toda peça em processo penal funciona assim: endereçamento, qualificação, resumo, preliminar, mérito e requerimento. Rigueto, peraí, tá falando muito rápido. Volta o vídeo, pô. Não, mas eu vou repetir. Endereçamento, qualificação, resumo, preliminar, mérito e requerimento. É assim que funciona no processo penal. Não faz dos fatos do direito igual no processo civil. Usa assim no processo penal, que a OAB vai te facilitar, o juiz vai te auxiliar e assim vai ficar mais fácil. Vamos lá, por partes então. Primeiro, endereçamento, tá? O endereçamento é para o juiz da causa. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Rigueto, mas na prova da ordem, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da reticências, 3 pontinhos, vara criminal da comarca de reticências, 3 pontinhos, quando a prova da OAB não te der a comarca ou a vara. Perfeito? Depois disso, todo mundo vê nas peças processuais que se dá um espaço de umas 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação. Geralmente no meio aparece aquele lá, número dos autos. Você não vai fazer isso na prova da ordem, você vai fazer isso no teu escritório, por causa que é no computador. Na prova da ordem, no estágio que você está fazendo manuscrito, você vai pular uma linha depois do endereçamento e vai colocar entre parênteses escrito 10 linhas. Entre parênteses, 10 linhas. Fechou? Bom, vamos pensar no seguinte agora. Rigueto, endereçamento. Regra do português é que você não pode mais abreviar para o nome de tratamento. Seria excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. A prova da ordem não tem problema. Esmo, SRDR, juiz de direito. 10 linhas entre parênteses. Pulou mais uma linha, já começa a qualificação. É o preâmbulo da peça. E essa qualificação, ela na verdade, normalmente é assim, né? Luiz Eduardo Rigueto, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado abaixo assinado, a apresentar sua resposta à acusação com fulcro no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal pelos fatos e fundamentos a seguir. Ponto. Rigueto, mas aí eles não deram o nome na prova da ordem. Se não deram o nome, geralmente dá fulano de tal, ou dá aquele lá, Tício, Mévio, tem problema. Mas eu já estou qualificado. 99% das provas da ordem eu já sou qualificado. Rigueto, mas qual peça eu não sou qualificado? Queixa-crime e revisão criminal. Queixa-crime eu tenho que colocar Luiz Eduardo Rigueto, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no RG, CPF, número tal, endereço. Aí na prova da ordem, sabe como é que você faz? Você não tem esses dados. Luiz Eduardo Rigueto, abre parênteses, escreve qualificação, fecha parênteses. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência só na queixa-crime e na revisão criminal, que é um recurso matéria do 7º período, tá? Uma ação rescisória, então, né? Revisão criminal e queixa-crime. Ei, vou cobrar na prova. Se vocês errarem essa daqui, volta esse vídeo 500 vezes. Não coloque já devidamente qualificado na queixa-crime, nem na revisão criminal, e não me venha qualificar o réu nas demais peças, porque nas demais peças é já devidamente qualificado. Fechou? Número 1. Vai colocar 1 ponto. Resumo dos fatos. 1 ponto. Dos fatos. 1 ponto. Resumo. Não interessa o nome. Tem que ter um título. Aí você vai fazer um breve resumo. Na prova da ordem, isso não pode passar de 5 linhas, 5 a 7 linhas.
No estágio não pode passar de 5 a 7 linhas. E na prática? Na prática eu vou fazer um resumo processual. Eu vou te dar um exemplo de um resumo processual para você entender. Tá? Vou dar um exemplo mais para o final do processo para você poder visualizar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Luiz Eduardo Rigueto pela prática de furto. A denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentou sua resposta à acusação no prazo legal. O juiz designou audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvido a vítima, uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa, e ao final o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição. Vieram os autos conclusos para a sentença. Esse é o relato, passo a decidir. Esse é um resumo da sentença. Esse é um resumo processual que você vai botar no teu relatório do processo, no resumo do processo. Fechou? Número 2 são as preliminares. Tu vai colocar lá, preliminares, certo? Estrutura da peça, preliminares, vai vir o número 2, tá? E para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar esse aqui para o nosso próximo vídeo. Então, nós já falamos do endereçamento da qualificação. No próximo vídeo eu vou falar de resumo, preliminares, mérito e requerimento. Checklist total e eu fecho a RA no próximo vídeo. Valeu!